Olá, pessoal! Hoje eu irei resolver alguns exemplos de mediana, pois eu tenho recebido questionamentos, sobre dúvidas em relação à mediana. Lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Então, assim, a mediana ela é um cálculo meio chatinho para se fazer, entre aspas, Porque eu posso fazer através da frequência acumulada, como diz o conceito de mediana, mas eu posso fazer de uma forma mais prática. Por quê? Porque lá no Enem, quando eu estiver prestando ele, ou o próprio vestibular, ou um concurso público, se eu tenho noção do que significa mediana, eu vou ter opções de resposta. Então, o que é a mediana numa linguagem muito simples, tá? A mediana nada mais é do que aquele valor, ou aquela informação que divide exatamente no meinho a parte maior da parte menor do meu rol, da minha pesquisa, da minha amostra. Como fazer isso, tá? Vamos fazer das duas formas, para demonstrar para vocês que algumas vezes eu chego em valores próximos, mas que se eu sei o que significa mediana, eu vou conseguir fazer com toda certeza e eu vou marcar a resposta que mais se aproxima daquele valor que eu encontrei. Vamos agora pela forma do conceito, que eu preciso da frequência acumulada. Em primeiro lugar, aqui eu tenho um rol, de números, certo? Como eu poderia proceder isso? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Colocar em ordem crescente. Então, eu vou olhar os números que eu tenho aqui e eu vou escrever eles na forma crescente. Imaginem que eu vou fazer a minha tabela. Então, eu vou escrever -4, 0, 1, 2, 3 e 7, ok? Escrevi eles na forma crescente. Agora eu vou olhar a frequência, tá? Aqui é a frequência simples, Qual é a frequência em que o 4 aparece neste meu rol que eu tenho aqui de elemento? Aparece uma vez, então eu vou colocar o 1. O 0 aparece quantas vezes? 2. O 1, 3 vezes, 1, 2, 3. O 2 quantas vezes aparece? Uma. O 3 aparece uma. E o 7, uma só. Então, eu vou contar aqui, Se eu contar 3, 6, 9 elementos eu tenho aqui, ok? Agora, eu vou fazer a frequência acumulada. FI minúsculo é frequência simples e FI maiúsculo é a minha frequência acumulada. Então, no primeiro item aqui eu tenho 1, no segundo eu tenho 3, 6, 7, 8, 9. Lembrem que este valor aqui tem que fechar com o meu somatório aqui da frequência simples, ok? Fazendo a tabela, tá, gente? Agora, botando lá a formulazinha que tem lá, eu não pego a frequência simples e divido por 2, isso aqui vai dar 4,5. Quem é 4,5? É a posição que está localizada a minha mediana. Eu não posso... Vamos arredondar isso para simplificar. Então, eu vou arredondar para mais, para a quinta posição. Então, aonde está localizada a minha mediana deste rol aqui? Na quinta posição. Aonde está a quinta posição? Lá no conceito diz que eu vou pegar o primeiro número maior do que este, dentro da minha frequência acumulada, estará localizado a minha mediana. Então, o meu primeiro número maior do que 4,5 ou 5 é o 6, não é isso? Então, a minha mediana está localizada aqui, nesta linha aqui. Quem é a minha mediana deste rol aqui? O 1. Então, a mediana, porque eu estou falando dos números que aparecem, tá? A minha mediana é o 1. Então, agora nós vamos fazer pelo rol, tá? Pela parte bem simples de se fazer. A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar esses elementos em ordem crescente. Então, eu tenho um 4, eu tenho 2 zeros, eu tenho 3 1s, eu tenho um 2, eu tenho um 3 e eu tenho um 7. Então, eu vou observar aqui.
quantos elementos eu tenho? Eu divido isso exatamente no meio. Eu tenho 9, então eu vou ter 4 para cá e 4 para cá. Quem está dividindo este meu rol, esses meus elementos aqui, não é o número 1? Logo, o número 1 será a minha mediana. Então, quando eu tiver um número ímpar, certo? De informações num rol, numa amostra, basta eu colocar em ordem crescente e o númerozinho do meio será a minha mediana. Não fechou aqui, ó? A quinta posição não está localizado aqui dentro desta linha? Está. Logo, a minha mediana é 1. Vamos para o exemplo B. No exemplo B, eu também coloquei alguns elementos ali. E agora, qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Colocar em ordem crescente. Então, eu posso fazer a minha tabela ou eu posso usar esse jeito bem simples de se fazer. Então, vamos lá. Colocando em ordem crescente, eu tenho 2 3, eu tenho 2 7, eu tenho 1 8 e eu tenho 1 9. Então, eu vou dividir isso ao meio, né? Se eu dividir, vai dar isso aqui, ó. Então, toda vez que eu tiver uma quantidade par de elementos, eu preciso pegar os 2 elementos centrais e fazer uma média aritmética com eles. O que diz isso? O que é isso? Eu vou somar estes 2 valores e dividir por 2. Por quê? Porque eu estou somando 2 números. Então, eu vou ter 14 dividido por 2, 7. Então, a mediana neste exemplo aqui é 7. Ai, mas eu gosto de fazer a tabela porque eu entendo melhor e, enfim. Então, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou identificar aqui os meus elementos e agora eu vou fazer minha frequência simples. A minha frequência simples é o quê? É quantas vezes este número aparece. Neste caso aqui é número. Então, o 3 aparece 2 vezes, o 7 2 vezes, o 8 uma e o 9 uma. Este somatório aqui tem que dar igual ao valor que eu encontrar aqui no meu último item. Então, vamos para a frequência agora acumulada. Aqui no primeiro item, eu não tenho com quem fazer esse somatório, então eu só vou repetir o 2. Agora, no segundo item, 2 mais 2, 4, porque eu estou acumulando as minhas informações. 1 mais 4, 5, 5 mais 1, 6. Novamente, esses 2 valores precisam fechar. E o que eu tenho que fazer a partir de agora? Eu vou pegar o meu somatório da frequência simples e dividir por 2. Isto é a fórmula, é a regra. Dá 3. Mas 3 é o quê? 3 é a mediana? Não, gente. 3 é a posição que está localizada a minha mediana. A terceira posição está onde? Não está aqui dentro? Está, porque aqui está a primeira e a segunda posição. Aqui no item 2, né, no 7, não está localizada a terceira e a quarta posição? Está. Então, se eu fizer assim ou assim, eu vou chegar no mesmo valor. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque aqui este valor que eu encontro não é o valor da mediana, e sim aonde ela está localizada. Bom, pessoal, vamos agora então para o exemplo C, tá? Eu fiz um exemplo um pouco diferente dos 2 anteriores, tá? Aonde diz que Rafaela vende trufas na escola e ela fez um levantamento para ver quantas trufas ela vendeu em 8 dias, tá? Então, pensando em mediana, ok? Então, aqui eu vou colocar a minha frequência simples, tá? Da quantidade de trufas que ela vendeu no primeiro dia: 10, 12, 20, 14, 12, 10, 18 e 15, ok? Este somatório aqui dá 111 trufas. Agora eu vou fazer a minha frequência acumulada, pensando lá no conceito de mediana. No primeiro dia, então, eu tenho 10 trufas, porque eu não tenho com quem somar. No segundo, 22, 42, 56, 68, 78, 96
e 111. Estes dois valores precisam corresponder, serem iguais, tá? Fiz a frequência acumulada. Como eu vou resolver agora para saber a mediana, né, deste meu probleminha aqui? Basta eu pegar o somatório e dividir por 2. Efetuando-se essa divisão, eu vou chegar em 55,5. Cuidado! 55,5 não é a quantidade de trufas, é a posição que está localizada essa quantidade de trufas que ela vendeu, tá? Então eu poderia arredondar isso aqui para 56 ou ainda deixar do jeito que tá. Qual é o maior número, primeiro maior número, né? Que diz lá no conceito, maior do que este dentro da minha frequência acumulada. Não é 56? Então 56 corresponde a 14 trufas. Quer dizer que neste período aqui, a mediana de trufas que ela vendeu é 14, ok? Fazendo através da tabela com a frequência acumulada, tudo bonitinho. Agora, eu tenho tempo para resolver isso, eu preciso ser rápida e prática. Eu posso fazer pelo rol. Então, eu vou colocar aqui o rol em ordem crescente, tá? Então, eu tenho 10. Quantos 10 eu tenho aqui na minha frequência simples? Eu tenho 2 10, eu tenho 2 12, tá? Porque primeiro eu tenho que, para fazer em rol, eu tenho que colocar em ordem crescente. Eu tenho 2 12, eu tenho o 14, o 15, o 18 e o 20, ok? Então, aqui eu listei em rol, tá? As minhas quantidades de trufas que eu vendi. Então, eu vou observar quantos elementos eu tenho aqui. Se eu tenho uma quantidade ímpar, basta eu pegar o númerozinho do meio. Mas eu não tenho. Se vocês observar aqui, eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8. Então, seria como eu dividir aqui, ó, tá vendo? Aqui eu ia dividir, ok? Então, como eu vou resolver a mediana aqui? Basta eu pegar os dois números do meinho centrais, somar e dividir por 2. Eu estou fazendo a média aritmética desses números do meio. Então, eu chego à conclusão aqui que a mediana, fazendo através do rol, deu 13. E agora, qual a resposta correta? Podemos dizer assim, que a resposta correta seria 14. Por quê? Porque aqui eu estou falando do conceito de mediana. Mas eu estou prestando o Enem, eu estou fazendo a prova na escola, eu estou fazendo vestibular, enfim. Eu tenho opções de resposta. Eu vou marcar a minha resposta mais próxima. Se eu achei 13 e lá nas opções eu não tenho 13, eu tenho 14, eu vou marcar 14, a resposta mais próxima. Porque a mediana, pessoal, ela diz que o valor que eu encontro é exatamente aquele valor localizado no meinho do meu rol. É como se eu dividisse o meu rol em duas partes. Por um lado, eu tenho os números menores do que a mediana e por outro lado, eu tenho os números maiores que a minha mediana. Compreenderam? Então, aqui o 13 está fechando exatamente isso. O mais importante é que vocês entendam o que é a minha mediana. É aquele númerozinho que divide exatamente no meio o meu rol. Vamos supor aqui, agora fazendo de continha, tá? Que essa minha sequência aqui, eu não tivesse o 20, eu tivesse 10, 10, 12, 14, 15 e o 18. Então, quantos elementos eu tenho aqui? Faltou um 12 aqui. Vamos botar aqui o 20, então, ok? Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 2, 4, 6, 7. Se eu dividir isso daqui exatamente no meinho, eu vou ter 3 elementos para cá e 3 elementos para lá. Quem é a minha mediana aqui? É o 14. Mas por que o 14? Porque ele está exatamente no meinho, dividindo o meu rol em 2 grupos, podemos dizer assim, em 2 subconjuntos. Antes do 14, eu tenho os números menores e depois do 14, os números maiores. Então,
E eu só consigo resolver exemplos, esclarecer dúvidas, se vocês me enviarem. Caso contrário, eu não tenho como ajudar. Então, por hoje seria isto. Eu aguardo vocês num próximo vídeo, onde com certeza eu irei esclarecer outras dúvidas. Então, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. E até lá!